Olá, eu sou o Lourival Santana, você está no Earth News Terra e nós estamos com o economista Braulio Borges, pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas e economista da consultoria LCA. A gente tem advogado aqui no Earth News Terra que conter o desmatamento, conservar a natureza, não significa necessariamente empobrecer, deixar de se desenvolver, pelo contrário. Muita gente acha o contrário, parece um sacrifício, parece até mesmo que existe uma conspiração internacional, por exemplo, para os países em desenvolvimento que têm florestas não crescerem, não avançarem, e daí essa pressão internacional para não desmatar, para proteger as florestas. Pois bem, o Braulio Borges fez um estudo exatamente sobre isso, o impacto sobre a economia global dessas metas de conter o desmatamento e as emissões. Braulio, seja muito bem-vindo ao Earth News Terra. Conte para a gente como foi esse estudo e as conclusões. Oi, Lourival. Bem, obrigado pelo convite para estar falando aqui, né? É um estudo relativamente novo, né? Foi publicado lá no blog do IBRE, da FGV, em novembro do ano passado, para quem tiver mais interesse, tem vários detalhes, referências lá, né? E depois, né, eu fiz algumas atualizações, né, que acabaram repercutindo aí nas últimas semanas na imprensa, né? Qual que é a ideia, né, Lourival? A gente sabe, né, já tem algum tempo que a gente sabe que as emissões de gases de efeito estufa, né, geram efeitos nocivos, né, não só para a saúde humana, né, mas também para a própria economia global, né. Isso já é algo quase pacificado, né, que esses gases de efeito estufa geram efeitos, né, sobre a produtividade dos trabalhadores, sobre a produtividade agrícola. O aquecimento global, né, traz custos maiores, inclusive com, né, ar-condicionado, tem uma série de implicações, né, dessas mudanças climáticas associadas tanto ao acúmulo de gases de efeito estufa, como também, né, à deterioração do meio ambiente, né? E eu quis, então, né, trazer um enfoque um pouco mais macroeconômico para essa discussão, que eu sinto muito falta disso, principalmente aqui no Brasil, né? E por que aqui no Brasil é interessante fazer esse tipo de análise? O Brasil, né, em contraste com boa parte dos demais países, boa parte das nossas emissões de gás de efeito estufa não vem do uso de automóveis, de caminhões, de geração de energia elétrica, né? A gente tem uma parte dela, boa parte dela é hidroeletricidade, no resto do mundo o carvão ainda tem um peso grande, mas no Brasil a gente tem quase metade das nossas emissões vindo, né, da derrubada, né, e queimada das florestas, né? Então, o Brasil acaba se destacando negativamente nesse aspecto, mas isso também, obviamente, oferece uma oportunidade de ouro nesse contexto todo, né, dessa ganho, né, de ímpeto na agenda de preservação, né? E o que a gente observa, né? O Brasil reduziu muitos desmatamentos, né, na floresta amazônica e no cerrado, são os dois principais biomas, né, onde tem desmatamento no Brasil. O Brasil reduziu drasticamente isso entre 2005 e 2011, 2012, né, uma queda bastante acentuada, né? E desde então os desmatamentos voltaram a subir mais de forma mais acentuada de 2019, né, para cá, por conta, né, das mudanças, né, e mesmo destruição de algumas políticas ambientais, né? A questão é o seguinte, né? A floresta brasileira, ela emite, infelizmente, hoje ela emite gás de efeito estufa em termos líquidos. Então, o que ela absorve da atmosfera, né, por meio de fotossíntese, todo aquele processo que a gente já conhece, né, há muito tempo, o que a nossa floresta, a nossa vegetação absorve é muito menos do que ela despeja na atmosfera. Porque a gente desmata muito, porque a gente faz muita queimada, né, dentre outros fatores, né? Isso melhorou, como eu já disse, entre 2005 e 2011, 2012, e voltou a piorar, né, nos últimos anos, né? Mas ainda assim, a gente desmata mais do que seria o ideal. E aí vem a minha simulação, né? A minha simulação, né, olhando daqui até 2030, é tentando fazer a seguinte pergunta: se nós zerarmos, né, os desmatamentos na Amazônia e no Cerrado, né, até 2030, né, qual que é o ganho que isso pode trazer para a economia global, né? Eu já vou explicar porque é o global, né? Mas uma dica é porque a atmosfera do mundo é uma só, ela é interconectada, enfim, né? Então, eu construí esse cenário, né, em que a gente, né, é uma hipótese, né, espero que o novo governo, né, adote uma política ambiental coerente com isso, mas eu adotei esse cenário em que a gente zera os desmatamentos na Amazônia e Cerrado em 2030.
Zerar o desmatamento não significa zerar em termos brutos, né? A gente pode continuar desmatando, né, numa região, mas se a gente regenerar alguns locais degradados por outro lado, em termos líquidos, a gente pode estar aumentando a cobertura florestal, né, da Amazônia e de outros biomas no Brasil. Então, só para deixar claro, né, é igual a discussão de transição energética. O net zero não é o gross zero, né? A gente não precisa reduzir todas as emissões das áreas, precisa reduzir as emissões líquidas, né? E uma lógica parecida se aplica a esse caso dos desmatamentos. Pois bem, quando, né, eu faço esse cenário, né, eu chego à conclusão seguinte: se a gente zerar os desmatamentos líquidos na Amazônia e no Cerrado brasileiro até 2030, né, as florestas brasileiras se tornam sumidouros de carbono. Isso significa dizer que elas mais absorvem gases, CO2 da atmosfera do que despeja na atmosfera global, né? Ou seja, em termos líquidos, a gente vai estar contribuindo para reduzir o volume de gás de efeito estufa acumulados na atmosfera global, né? Então, isso por si só já é importante. Mas a gente consegue dar valor para isso, Lorival, né? Porque tem toda uma literatura que não é de hoje, né? Inclusive um economista ganhou um prêmio Nobel há alguns anos, William Nordhaus, por seus trabalhos nessa área, em que a gente estima o custo social do carbono, né? É o custo econômico, né, que é gerado para a economia mundial de você despejar uma tonelada a mais dos gases de efeito estufa, não é só o CO2, mas é o principal, na atmosfera global. Esse custo social do carbono hoje é estimado em torno de $185 por tonelada a mais, né, de CO2 equivalente que você despeja na atmosfera, né? E aí, quando eu combino essas informações de custo social do carbono com esse cenário, né, que eu construí, aí eu chego naquele número, né, grande, expressivo, de um ganho para a economia mundial da ordem de 1,2 trilhão de reais, né, caso o Brasil zere os desmatamentos até 2030. Eu tenho que enfatizar aqui, Lorival, que é um ganho global, né? A política seria local, né, no Brasil, mas é um ganho global. Por quê? Porque a atmosfera global é uma só, né? Então, esses ganhos são globais, né? Agora, teria sim como o Brasil, né, ganhar, né, ou monetizar parte desses ganhos e trazer isso de fato, né, transformar isso de fato em receitas adicionais para a nossa economia, para os moradores das regiões, né, da floresta, né, da Amazônia, do Cerrado, que é o mercado de crédito de carbono, né, que é algo que parecia uma ilusão, se a gente volta 20, 25 anos atrás, né, mas que tem se desenvolvido muito, né, e que está dando passos largos para se transformar num mercado global, internacional, né? E aí, enfim, a gente pode eventualmente falar um pouco mais disso mais adiante. Exato, a gente tem tratado disso bastante com empresas, empresários, executivos de empresas que comercializam crédito de carbono e também empresas de tecnologia que dão suporte para essas medições e tudo isso. Desse 1 trilhão e 200 bilhões é um valor, então, de hoje, digamos, até 2030, ou seria o valor Isso. resultante desse fim do desmatamento em 2030. Teria um período para isso? Esse é um valor que é difícil da gente comunicar, né, Lorival, porque esse é um ganho para a economia mundial ao longo de várias décadas, né? Porque a gente sabe que os gases de efeito estufa eles têm efeito, né, nocivo, né, sobre a economia mundial, sobre o planeta, né, de maneira bastante diferida no tempo, né? Não é uma emissão a mais hoje que vai fazer um impacto expressivo amanhã, né? Essas coisas são cumulativas ao longo do tempo, né? Então, esse ganho de 1,2 trilhão de reais, só para deixar bastante claro, esse é o ganho para a economia mundial, né, ao longo dos próximos 100, 150 anos, né, da gente zerar os desmatamentos até 2030, e admitindo que o mundo acaba em 2031, né? Se a gente mantiver os desmatamentos zerados, né, em 2031, 2040, 2050, isso só vai aumentando, né? E esse aumento é até exponencial, né? Porque a gente já consumiu boa parte do nosso estoque de carbono que a gente tem disponível, né? Então, só para deixar claro o que é esse número. As pessoas muitas vezes me perguntam, mas isso é palpável, né? Como que a gente percebe isso, né? Infelizmente, não é muito palpável, né, em questão de poucos anos, né, em questão, né, mesmo de uma década, né?
é algo que é muito palpável se a gente olha 50, 100, 150 anos à frente, né? E aí entra uma das principais dificuldades, né, Lorival? Acho que você sabe também dessa discussão de preservação, né, e transição energética, porque a gente tem que pensar um pouco de equidade intergeracional, mas na prática as pessoas querem pensar mais, né, enquanto elas estiverem vivas, né? Não tem muito, a gente não tem muito incentivo a pensar, né, nas próximas gerações, né? Então, assim, é um ganho realmente bastante diferido no tempo, mas potencialmente pode ser muito maior do que isso se eu simplesmente admitir que a gente vai manter, né, o desmatamento zerado, né, de 2031 em diante. Isso parece óbvio, né? Seria uma loucura total, um suicídio, né? A gente fazer isso até 2030. Opa, cumprimos nossas metas, vamos voltar para, né, para as coisas como eram antes, porque nós estamos falando de uma transição econômica, né? Uma nova forma de produzir Sim. riqueza e que a gente espera que seja irreversível, né? Por sinal, um tempo atrás eu vi uma reportagem sobre o momento em que os automóveis havia uma dúvida, havia o mesmo número de automóveis movidos a combustível fóssil, a gasolina, e de automóveis elétricos. E aí foi por uma questão ali de tecnologia, de tamanho da bateria, de a rapidez com que o motor a combustível fóssil foi se desenvolvendo e se barateando, que definiu. Você imagina se a gente tivesse ido pelo caminho do automóvel elétrico desde o início, né? A gente estava aqui, Braulio e eu, conversando sobre outros assuntos. Braulio, então, para deixar ainda mais clara essa questão que você falou que o ganho é exponencial, porque a gente já consumiu o estoque de carbono, você disse. Ou seja, a gente chega em 2030 e continua, né, não desmatando, ou tendo, como você disse, pode desmatar, mas desde que você regenere mais Preserve, floresta do que regenere eu. outras áreas, É, isso. e aí sim, aí a gente vai ter um ganho maior ainda, quer dizer, vai haver uma aceleração nesse ganho, Isso. porque porque a gente simplesmente parou de usar. Como é que é? A gente parou de emitir tanto carbono. Explica para a gente, por favor. E, né, eu acho que isso fica ainda mais fácil de entender, né, Legal? Se a gente olha para esse conceito-chave que eu citei aqui antes, que é o custo social do carbono, né, que é essa estimativa numérica, né, de quanto cada tonelada a mais de CO2 e outros gases de efeito estufa, né, a gente fala muito do CO2, mas tem vários gases, né, metano, os óxidos de nitrogênio, por aí vai, né, quanto que cada tonelada a mais de CO2 gera de custo para a economia global nesse horizonte que a gente está discutindo, né, 100, 150 anos à frente. Eu citei para você aqui o valor de $185 por tonelada hoje, nessa estimativa super recente, né, calculada por 20 e tantos especialistas e publicada na revista Nature em setembro do ano passado. Pois bem, esses pesquisadores constroem projeções também para esse custo social do carbono, olhando daqui até o final do século atual, né? E esse número vai indo em direção a $300 a tonelada, preços da inflação de lado, né? Esse preço, esse custo social do carbono quase dobra daqui até o final da década, justamente porque desde que o mundo começou, né, a se industrializar e a gente começou a aumentar muito as emissões, né, antropogênicas causadas pela atividade humana, né, a gente foi emitindo meio que sem, né, limites até a década de 60, a década de 70. Foi só ali, né, que coincidiu com a crise do petróleo, né, dificuldade de bancar os custos com a energia e todas as questões geopolíticas, né, também complicadas, que o mundo começou a perceber, né, primeiro por questões, né, principalmente de custo, né, preço do petróleo caro, mas depois começou a perceber, né, essa necessidade, né, de lidar com essa questão de mudanças climáticas, né, e isso naturalmente ganhou mais corpo aí nos últimos 10, 15 anos, né, e agora está ganhando ainda mais importância também por questões de segurança energética depois da guerra entre Rússia e Ucrânia, né. Mas acho que esse numerinho chave de custo social carbono ajuda a gente a entender, né, a importância, né, que tem a gente mitigar isso agora. Porque se a gente deixar para mitigar tudo isso, né, daqui 30 ou 40 anos, os custos de adaptação serão muito maiores, né, e boa parte dos impactos negativos sobre a economia mundial, sobre a saúde humana, já serão meio que dados. Reverter isso, né, depois vai ser muito mais difícil, né, daqui 30 anos do que a partir de agora.
né? Isso não quer dizer que a gente também tem que ter uma visão, vamos dizer assim, romântica de que a transição energética é isenta de custos. Ela traz, sim, alguns custos, né? Mas acho que são custos que superam largamente os benefícios. É aí que entra, né, Lorival, de novo, a beleza desse número dessa estimativa de custo social do carbono. É ele que permite a gente fazer, nós economistas, analistas, governos, fazer toda a conta de custo-benefício para saber qual política pública, né, pode ser regulação, pode ser subsídio, enfim, qual política que vale mais a pena para você levar a economia mundial nessa direção de ter, né, um, um parque gerador de energia, uma frota de veículos mais limpa, que não gere todo esse impacto negativo, né, sobre a economia, sobre a sociedade global, sobre o bem-estar das pessoas. Né? Mas acho que o principal ponto, eu gosto desse número, né, já fiz tanta propaganda aqui, porque eu queria deixar claro, né, Lorival, meio ambiente e economia andam juntos, não é um em detrimento do outro. Né? Quando a gente fala de degradação ambiental, quando a gente fala de desmatamento, né? Óbvio que isso gera um ganhozinho aqui no curto prazo, da maneira que você revende, por aí vai, né? Mas isso gera um custo econômico muito maior do que o ganho de curto prazo. Né? E aí eu vou te citar um último exemplo aqui, só para deixar isso claro, né? Tem dois pesquisadores brasileiros bem conhecidos, Juliana Assunção, né, do CPI, do Climate Policy Initiative, ali da PUC-Rio, e o Schenkman, economista brasileiro super renomado, que estimaram num trabalho recente que hoje, na região da Amazônia brasileira, né, se você pagar $20 por tonelada de CO2, né, que você evita de despejar na atmosfera para quem tem a terra ali, né, um local, uma empresa, enfim, né, vale mais a pena, né, você preservar a floresta de pé, né, do que produzir, por exemplo, gado, né, nas regiões, né, em que hoje a gente tem visto muita pastagem ali da floresta amazônica. Você vai lembrar, mas $20, isso é pouco, isso é muito? Né? Aí eu vou te dar um outro número. Hoje, no mercado de crédito de carbono europeu, uma tonelada de CO2 está sendo negociada a $80, $90, né? Hoje. Né? Então, assim, hoje, economicamente falando, é muito mais vantajoso você manter a floresta de pé, né, sem nenhum tipo de incentivo, subsídio, nem nada disso, do que você usar a floresta para produzir, né, gado, pelo menos ali, no caso da região norte brasileira. Né? Então, a beleza de trazer esse conceito, né, é que a gente consegue calcular todos os custos-benefícios e políticas públicas têm que ser feitas dessa maneira, né, Lorvan? A gente calcula o custo, a gente calcula o benefício ao longo do tempo. Se o benefício supera o custo, né, é um bom indicativo de que a gente tem que, né, tentar, né, adotar aquele tipo de política. Né? Se o benefício for menor que o custo, talvez tenha outras políticas alternativas mais interessantes. E quais são os principais itens que compõem essa cesta de custos relativos às emissões dos gases? Não, esse é um trabalho em andamento, né? Já tem algumas décadas, né, que os pesquisadores vêm tentando, né, quantificar os prejuízos causados pelas mudanças climáticas. Né? Então, nesses valores que eu mencionei aqui, né, que é a estimativa mais recente, mais atualizada, né, a gente está considerando ali alguns prejuízos, não todos eles, mas só alguns prejuízos gerados pelas mudanças climáticas. A gente está falando de perda de produtividade agrícola, né, por conta do aquecimento global, mesmo mudança, né, de precipitação, dentre outros aspectos. Né? Então, produtividade agrícola. A gente está falando de custos, né, com equipamento ar-condicionado, né, para você, né, esfriar os ambientes, né, com o mundo aquecendo, você usa cada vez mais ar-condicionado e você tem um custo, né, uma conta de energia para pagar por conta do uso mais intensivo de ar-condicionado. Tem um terceiro aspecto que é a elevação do nível dos oceanos, porque isso traz prejuízo para quem tem imóveis na região litorânea. A gente sabe, né, que boa parte da população mundial vive próxima das regiões litorâneas. Né? Então, quando você tem, né, uma elevação do nível dos oceanos, né, você ameaça o patrimônio imobiliário que está ali naquela região, ou você gera um custo para você se adaptar àquilo. A gente tem visto aí, por exemplo, no Brasil, algumas regiões litorâneas estendendo as faixas de areia, né, das praias, isso obviamente tem um custo. Né? Então, esse é um outro tipo de custo gerado. E, por fim, né, Lorival, você tem os danos à saúde humana. Né? A saúde humana, né,
reduz a produtividade das pessoas e ainda gera custos para os governos lidarem com as doenças pulmonares, enfim, que as pessoas, né, acabam adquirindo por conta, né, de toda, essa poluição, né, da atmosfera. Então, note que eu estou falando de 4, né, itens. A gente poderia elencar vários outros, Dorival, só que esses outros ainda não existe uma estimativa quantitativa, né, muito precisa para a gente poder incorporar nesse custo social do carbono. Vou te dar um exemplo, né, de um fator que é muito citado, mas que a gente não consegue quantificar e dar valor, né? A mudança climática pode gerar, né, padrões, né, de secas, né, muito mais severas em algumas regiões tropicais, e isso gera migração em massa, né? E a gente sabe que migração em massa pode gerar, inclusive, tensões geopolíticas, como a gente tem visto na Europa já há alguns anos, aliás, né? Toda a questão dos imigrantes, né, principalmente do Oriente Médio, no caso, no momento atual, enfim, né? Então, você pode ter, por conta de secas severas, de mudanças climáticas severas, migração em massa, né? E mesmo imigração em massa, emigração, né? Imigração e imigração, né? E isso gera instabilidade política nos países que recebem, né, esses imigrantes, né? E essa instabilidade política, a gente sabe, né, por vários outros estudos, também gera efeitos nocivos sobre o próprio desempenho econômico dos países, né? E por aí vai. Então, tem uma ordem tem vários outros fatores, né, associados às mudanças climáticas que hoje ainda não estão devidamente incorporados. Então, a gente pode entender esse valor que eu citei aqui de $185, né, por tonelada hoje, como uma espécie de limite inferior para esse custo social do carbono, né? Na prática, um valor pode ser ainda maior do que esse quando a gente conseguir, né, valorar todos esses outros efeitos negativos, que a gente já tem uma ideia em termos qualitativos, mas em termos quantitativos ainda são de difícil valoração. E aí, sendo essa uma discussão global, como você colocou, então faz sentido digamos, a esfera dessa discussão serem as COPs, né? E, sobretudo, os países Sim, ricos fazerem esse deslocamento desses recursos, dessas receitas para os países em desenvolvimento, para reduzir esses impactos econômicos negativos, esses custos. Então, existe, sim. não é só, quer dizer, você não tem só um argumento do ponto de vista da humanidade, da biodiversidade e tal, você tem um argumento econômico mesmo. Se você não investir nisso, você vai acabar tendo esse custo de uma forma bem mais desagradável, digamos assim. Sim, sim. No fundo, né, a gente pode entender quando a gente investe, né, nessas ações de preservação ambiental, mitigação, né, dos impactos da atividade humana, transição energética, a gente está comprando um seguro contra um evento no futuro que pode ser muito negativo. A gente não tem muita ideia de quando ele pode acontecer, né, mas a gente sabe que ele pode ser muito disruptivo, né? Então, a gente está comprando um seguro. O problema, de novo, como eu te disse, né, tem que ter coordenação entre os países, porque a atmosfera global é uma só, né, não dá para restringir isso, né, dentro dos limites geográficos que a gente conhece dos países, né, então tem que ter coordenação global, né. As pessoas mais velhas foram pensar só nas vidas delas, né, não tem incentivo nenhum, né, para você abdicar, né, de alguma questão no curto prazo, deixar de comprar um carro mais barato que é movido a diesel para comprar um elétrico que é um pouco mais caro, né? Não tem nenhum incentivo para você abdicar disso no curto prazo em detrimento de um ganho que você não vai se apropriar como indivíduo lá na frente, né? Então surge claramente também, não é só um problema de coordenação entre países hoje, é um problema de coordenação entre gerações, né? E aí a gente entra numa outra discussão, né, que inclusive tem dado que falar no mundo todo já há algum tempo, enfim, dos políticos, né? Se os políticos estão realmente representando os interesses das pessoas mais jovens, que são aquelas que realmente vão sofrer mais com essas mudanças climáticas daqui 30, 50, 100 anos ou não, enfim, tem toda uma questão, né, política interessante aí, né, de representatividade, né, dos votos de quem está nos congressos ou mesmo no executivo nos países, mas essa é uma outra discussão. E envolve também o consumo, né? Daí a preocupação das empresas, né, com não estarem associadas a atividades que destroem o meio ambiente, porque isso fere diretamente uma parcela do consumidor que é bastante consciente, né, e que sabe que isso Sim. vai comprometer o futuro. Esse foi o Braulio Gomes, economista da Fundação Getúlio Vargas e da consultoria
LCA. Braulio, meus parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Lourival, e até uma próxima oportunidade.